E agora a gente falando um pouco do cenário desse setor, né, de Uhum. RH, de recursos humanos. Quais são os principais desafios que tu vê? Cara, eu vou ter que fazer uma separação, por quê? Apesar de eu estar no mercado de recursos humanos na época das Candidate, eu acho que eu estava muito mais inclinada para o mercado de diversidade e inclusão. Sim, E o cenário para o mercado de diversidade e inclusão hoje, ele não é animador. Então acho que tem que é, fazer tem esse esses recorte, recortes que né. estão acontecendo. A gente teve Muitas empresas, estão caindo com as suas metas de diversidade, a gente tem muitas empresas que estão despriorizando áreas de diversidade. Então, para quem vai empreender nesse momento, eu não estou falando que não tem espaço para empreender em diversidade e inclusão, mas eu acho que é importante todo mundo saber que, falando de tendência, não é só a tendência positiva, é uma área que está sendo desafiadora empreender nesse momento, é a de diversidade e inclusão. Tanto é que eu decidi fechar as Candidatas Mulheres. A gente está aqui falando sobre ela e tudo mais, teve uma história incrível durante 4 anos, mas eu decidi fechar ela justamente porque eu comecei a ver esse passo para trás que o mercado estava dando, né. Então acho que vale fazer essa observação. Perfeito. Do outro lado, eu acho que o mercado de RH ele é um mercado em plena ascensão, assim, né, considerando áreas mais tradicionais de RH. Então, quando a gente fala de recrutamento e seleção, admissão, treinamento e desenvolvimento, educação corporativa que acaba entrando dentro disso, performance, eu acho que isso está em ascensão, até porque demorou um pouco para as empresas começarem a olhar para o RH de uma forma mais estratégica. Antes eles viam o RH muito como um acessório, né, um executor de tarefas. E agora isso tem acontecido mais forte. Então, do lado do RH em si, desses caminhos que são mais os que precisam ser feitos, independente de ideologia ou coisa do tipo, eu acho que é um mercado em plena ascensão, em pleno crescimento, assim, sabe? E daí é aquele ponto, né, dá pra falar de RH sem falar de negócios? Então, eu acho que se a pessoa, independente se ela vai empreender em RH ou se ela vai trabalhar em RH, ela tem que estar com isso na cabeça. E, gente, qualquer profissão tem que ser orientada a um negócio. Se Perfeito. você está fazendo uma coisa que você não consegue relacionar com um indicador de negócio, tá errado. Tá muito errado. Então, acho que todo mundo deveria, Ter um pezinho no pensar e ter negócio. esse pezinho de: "Beleza, essa meta que eu tô fazendo, esse podcast que eu tô fazendo aqui agora, essa entrevista que eu vim dar no podcast, tá relacionada a qual indicador do negócio? Qual ponteiro que ele movimenta?". E se não tá relacionado a nenhum, aí tem alguma coisa que a gente precisa verificar. É, e daí será que faz sentido fazer isso? Exatamente, E daí exatamente. esse é o ponto, né, saber também, escolher as tuas batalhas, né, e pra poder Total. priorizar o que faz sentido. E quando a gente fala de tendência e tudo mais, né, a gente tá muito nessa onda de não só de transformação digital, porque ela principalmente a pandemia, né, fez esse boost ali acontecer, mas como que tu vê essa questão da transformação digital e dessas outras ferramentas impactando agora o setor de RH e daí especialmente no Brasil? Bastante. Eu acho que o primeiro impacto vem relacionado, né, ao uso de tecnologias, seja ela qual for, para efetividade do trabalho. Então, né, se eu, enquanto RH, estou usando horas e horas do meu trabalho de uma coisa manual, de preencher planilha, de olhar a documentação de admissão de forma manual, isso atrapalha a efetividade e a produtividade do meu time. Eu quero que o RH esteja olhando para coisas que são estratégicas e menos operacionais. Então, acho que uma primeira, e é uma coisa que a gente tem visto muito forte agora nesses últimos anos, principalmente por causa da ascensão da inteligência artificial generativa, é o uso de tecnologias a favor das rotinas de RH. Seja ela qual for. Então, acho que isso é uma tendência boa, e eu acho que o profissional de RH ele não precisa ter medo dessa tendência, né? Porque muita gente fala assim: "Ah, a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Ah, a inteligência artificial vai tirar o meu trabalho". Eu não acredito que a inteligência artificial vá tirar o trabalho de ninguém, mas eu acho que as pessoas que sabem mexer com inteligência artificial vão tirar o trabalho das pessoas que não Não estão sabe. sabendo ou não sabem, sabe. Então acho que é isso, então acho que é um primeiro olhar que a gente tem visto para a evolução do RH, o uso de tecnologias ao seu favor. Mas, por outro lado, isso também vem linkado com uma problemática, que é o excesso de dados. Também receber muito dado e não saber o que fazer com ele pode ser uma problemática. Então, uma das coisas que a gente vê agora de tendência para RH é uma capacidade mais analítica, mais olhando os dados e sabendo tomar decisões baseadas neles, porque também uma chuva de dado
não vai fazer muita diferença. Então, uma tendência muito forte que a gente está vendo é a análise de dados, esse profissional com essa característica. E por último, não menos importante, em ascensão desde os últimos momentos, bem-estar e saúde, né, dos colaboradores. Muito pelo choque geracional que está Com acontecendo, certeza. geração Z e as outras gerações, o que eu acho que é um papo super importante. Então, vem aí também uma onda muito forte de falar sobre saúde mental, continuar falando sobre saúde mental, e a jornada, assim, de uma forma mais saudável do colaborador também. E tu acha que os desafios perante gerações, quando fala de atração e retenção de talentos, eles mudam muito? Eles mudam. Os desafios, eles mudam. Eu acho que cada geração ela tem a sua característica especificamente, e eu particularmente acho que juntar elas é a melhor mistura que a gente pode fazer, o que não é fácil, não estou Sim, dizendo que é fácil. E os desafios mudam sim. Então se você vê, gerações mais anteriores, baby boomers, até millennials mesmo, você vai ver uma galera que preza muito por estabilidade, uma galera que aprendeu muito que o trabalho tem que ser sofrido, tem que ser esforçado, e ela não vê um problema em relação a isso, né? Ela não acha que ser workaholic é um problema. E aí, quando você vê a geração Z, ela vem com uma pauta super importante de trabalhar menos, de poder aproveitar a vida, muitas vezes confundida, como se a geração Z não gostasse de trabalhar. Não é sobre isso. É que ela quer ter uma vida além do trabalho. Então, muda. Muda sim o comportamento, e eu acho que é um desafio do RH também, saber equilibrar. lidar com isso e fazer as gerações se relacionarem, porque não tem mistura melhor do que você fazer as gerações se relacionarem e aí produzir coisas de consumo, de serviços, de soluções para todo mundo, né? Que agrade todo mundo. Com certeza. E a gente vê esse choque geracional, principalmente em lugares que têm, né, essa parte corporativa muito bem estabelecida.